Olá, Valdete, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Selma Edinho, boa noite, Silvano Braga, boa noite, Ricardinho e Lúcia, boa noite, Lídia. Olá, José Ricardo, boa noite também. E Lenice, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Cecília e Reinaldo, boa noite, Anitta e Clarindo. Olá, Adriana Dantas, a dona Wanda Dantas, Edivaldo, Andréia também, o nosso boa noite. Boa noite, Claudionor e Eliane, sejam também bem-vindos. Boa noite, Oneida Alves. Olá, Flávia, boa noite. Marilza Abreu, boa noite. Boa noite também, Elisângela. Para vocês aí também, ótimo final de semana. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite para vocês. Maria Senhora, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Dona Leopoldina. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também, Rosilene, Osmane Diego, Rosa Neves, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Wagner, Rosali, boa noite, Aninha e Adriano Borges, sejam bem-vindos. Cris Queiroz, boa noite também, Joana Carneiro, Mariinha, boa noite, seja bem-vinda. Marcela Duarte, boa noite também para você, obrigado pela presença. Luísa Silvia, boa noite para você, para a dona Leone também. Gente, aproveitar aqui até pedir a todos vocês aí desculpa, ontem teve um probleminha na internet, nós acabamos não concluindo, né, as nossas reflexões, o nosso estudo de ontem, mas aí na próxima terça-feira, que é dia de nós falarmos do Livro dos Espíritos, a gente retoma e fecha aquela parte dos pressentimentos, tá? E dá sequência à nossa leitura e estudo. Então teve esse probleminha na internet, acabamos não conseguindo concluir. Fátima Cardoso, boa noite, Fátima, seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco. Não sei se é a primeira vez que participa, Fátima, mas é sempre um prazer. Esteja aí sempre à vontade para a sua participação. Senhor Antônio Pazotto, muito boa noite também para o senhor. Edna Bueno, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões de hoje. Vamos lá, né? Que a gente, nesse instante, eleve, consiga elevar o pensamento, as vibrações, elevar os sentimentos. Com certeza nós temos muitos sentimentos, e posso até dizer sentimentos até contraditórios no nosso dia a dia. Só que nesses momentos especiais, onde nós nos propomos a nos conectarmos com a espiritualidade, com o nosso anjo de guarda, com Jesus, é importante essa elevação dos sentimentos, principalmente para que nós consigamos ter um maior domínio, ter um maior controle sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, para facilitar e assimilar correta e adequadamente as lições que a espiritualidade preparou para nós nesta noite. A elevação de sentimentos, a elevação de vibrações, a elevação de energia nos permite colocar num patamar acima de tantas energias e vibrações desnecessárias para nós nesse instante. É como se nós estivéssemos numa faixa um pouco acima e aqui por baixo, raios, chuvas, trovões, tudo, e a gente numa situação superior. Como se estivéssemos voando por cima das nuvens e aquelas nuvens carregadas, a gente sente e percebe a leveza, a limpeza
e principalmente a paz e a tranquilidade. É disso que nós precisamos, meus queridos companheiros, nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, juntamente com a espiritualidade, juntamente com os demais companheiros encarnados, espalhados por este mundo afora. E que os nossos pensamentos, sentimentos e vibrações estejam ligados, formando também uma rede protetora e, em especial, uma rede do bem, uma rede do equilíbrio, da harmonia e do desejo sincero de crescer, evoluir e tornar o nosso planeta uma morada mais feliz para se viver. Que nós experimentemos, ou melhor, que nós possamos ensaiar isto dentro do nosso próprio lar. Como sempre diz Maria Amélia, que possamos ser a diferença no bem, onde quer que estejamos, mas de modo muito especial dentro do nosso lar. Que esses momentos possam nos proporcionar força, entendimento, compreensão e sabedoria o suficientes para atingirmos esses objetivos. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação e que nós possamos sim, nessas energias maravilhosas, contribuir não apenas e tão somente para a alteração do ambiente fluídico que nos envolve, mas que a gente possa também contribuir estendendo esta energia e essas vibrações a todos aqueles que necessitarem. Claro, aqueles que fazem parte aqui do nosso caderninho de anotações, de orações, de intenções, aqueles que estão no pensamento de cada um de vocês, né? Nos grupos de WhatsApp que vocês participam, sempre tem ali aqueles pedidos de oração, então é bom e importante e que elas realmente e efetivamente se espalhem para todo o nosso planeta. Boa noite, Iraci Rosa, Leda Lovato, olá Zezé Bueno, Luísa Nalim, Arlete Naves. Que bom, olá, Nadsan, boa noite também, seja muito bem-vinda, Glória Quirino, Jossanã, que bom que nós estamos todos aqui, né, presentes para mais uma reflexão. Flávio Gava, boa noite, saudade de falar seu nome aqui, viu, Flávio? Eu sei que você sempre participa, sempre ouve depois, mas a gente acaba passando batido, que bom. Seu Luiz Alberto, boa noite também, boa noite Maria das Dores. Gente, nós estamos aqui no Livro dos Médiuns, estudando a sua última parte, estamos nos capítulos finais, e nós estávamos no nosso último encontro, na sexta-feira próxima passada, falando exatamente ou especificamente das reuniões, de como nós devemos nos preparar para participar das reuniões, e o quanto efetiva é a nossa participação, e principalmente, quando uma equipe, quando um grupo se reúne, nós formamos ali um ente coletivo. É como se todos formassem um só. É como se todos fossem parte, compondo integralmente uma entidade nova e diferente, né? Marquinhos Pereira, boa noite também Gisela Goulart. E isso que muitos chamam de egrégora, ela é interessante e importante porque a somatória das nossas energias, geralmente, gente, elas formam elementos distintos, elementos diferentes, né? A gente sabe como que funciona os elementos químicos, né? Quem aí não gosta de estudar um pouquinho de química, né? Tabela periódica. Opa, se eu pegar ali moléculas de hidrogênio, de oxigênio, dependendo da combinação, elas vão virar água. Então imaginem, energias e vibrações todas unidas. Que tipo de energia maravilhosa que ela pode formar. E tudo isso nós conversamos, né? No nosso último encontro. Com certeza, Lídia, estão aqui nas nossas orações, a Alice, a Eunice, né? Com certeza. Então nós vimos isso no nosso encontro passado e principalmente, né, nós avaliamos ou nós trouxemos para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, essas necessidades das informações do conhecimento, até mesmo para as nossas reuniões familiares, dentro da nossa casa, no nosso lar, cada um ali com o seu objetivo. E é estranho, né, porque nós não traçamos objetivos. Por exemplo, quando nós estamos em casa, sozinhos com os nossos familiares, com os nossos parentes ali mais próximos, né?
A gente não tem uma programação. Olha, se nós estivermos aqui em casa, o que nós vamos fazer? O que nós vamos juntos trabalhar? O que nós vamos... Não, geralmente chega e tal, pega cada um às vezes no seu canto, às vezes entra cada um ali no seu quarto, vai pegar o seu celular ou vai ligar a sua TV e geralmente fica. Então, nós temos essa dificuldade de nos reunirmos em grupo, principalmente dentro da família. E é interessante e importante se nós conseguimos traçar objetivos gerais, né, Vânia? Boa noite, seja bem-vinda. Então, isso foi o que nós comentamos, né? Conversamos no nosso último encontro. Eu sempre gosto de puxar, né? De lembrar um pouquinho das nossas últimas reuniões, para a gente conseguir fazer aquele link. Porque na sequência deste mesmo capítulo, Kardec já vai se referir especificamente às sociedades e às sociedades espíritas. Porque ele estava ali naquela época trabalhando nesse processo de codificação da doutrina, e havia necessidade de reunir grupos, reunir pessoas. Só que a reunião de pessoas, ela necessita também de uma reunião de pensamentos, uma reunião de vibrações, uma reunião de objetivos e de metas. E quanto mais uníssono, quanto mais vamos assim dizer, idênticos forem os objetivos de todos os participantes, mais forte será esta entidade coletiva que se forma. Quanto mais unidos forem os membros deste grupo, quanto mais em sintonia estiverem, maior também será a proteção que envolve não somente o grupo, mas que envolve inclusive o local, o ambiente onde todos estarão, né? Boa noite também, Cido, seja muito bem-vindo. Olá, Sr. Milton, que prazer e satisfação, saudade, Sr. Milton. Olá, Leívia, boa noite também, boa noite, Célio Melo, Washington, Grace Keren, é um prazer tê-los aqui conosco. Então, quanto mais unido, quanto mais pronto, maior será a energia, maior será a proteção que nos envolverá. E aí também, porque nós vimos que vamos atrair seres, vamos atrair entidades, vamos atrair espíritos que comungam dos mesmos objetivos e da mesma vibração que nós temos. Kardec, naquela oportunidade, preocupado com a doutrina, vamos precisar montar as nossas sociedades, criar os nossos grupos. E sobre essas sociedades regularmente constituídas, ele diz que, assim como todos os grupos que nós temos, que nós formamos, há uma necessidade da ligação, do vínculo de laços afetivos entre os participantes. Gente, não pode ser aquele negócio, vamos assim dizer, como geralmente acontece nas reuniões frívolas da nossa sociedade. Cada um chega ali com um objetivo e, principalmente, muitos vão e participam com objetivos escusos ou objetivos totalmente diferentes daqueles a que se propõe uma determinada reunião. A gente percebe. Tenho também aí essa função de professor, a gente dá aula, e aí você chega ali na turma, você vê determinados alunos que estão ali com objetivo, outros que não gostariam nem de estar ali, e outros com objetivos diferentes, e aí você percebe que o grupo, que a sala não está homogênea, e aí você tem que fazer possível e impossível para tentar trazer todos esses alunos para o centro, ou pelo menos para o foco. Então Kardec fala que a sociedade se constitui de pessoas, e de preferência que todas as pessoas estejam ali, pelo menos para buscar objetivos únicos, buscar objetivos comuns, metas comuns. Tudo isso vai facilitar o êxito daquela reunião, o êxito daquela proposta. Como a gente falou no nosso último encontro, né? Os próprios grupamentos espíritas, nós falamos até também, estudando em conjunto o Livro dos Espíritos, dos seres que protegem
anjos de guarda, espíritos protetores de casas espíritas, de grupos, de famílias, né? Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Nós falamos disso e a gente viu como que funciona o processo de preparação lá no mundo espiritual, a permissão para montar e formar um grupo espírita, a permissão para ter acesso à ficha kármica de todos os médios que vão reencarnar, ou seja, tudo isso é feito e elaborado antes. Nós não podemos achar que chegamos aqui, me vinculo a esse ou aquele grupo e pronto, se eu não gostar eu pego, eu saio e vou embora. Não, gente, existe um planejamento e nós temos que começar a estabelecer focos, metas em todos os projetos que nós vamos ter, absolutamente todos. Nos seus momentos de lazer, de diversão, isso não é você ser uma pessoa metódica, não é. É simplesmente você falar, eu estou indo para tal lugar, participar de tal grupo, para, por exemplo, me divertir. Então eu vou lá para me divertir, eu não vou lá para ficar falando de trabalho, eu não vou lá para ficar vigiando a roupa que o fulano táxi, eu vou lá para me divertir, eu vou lá para sorrir, eu vou lá para encontrar os amigos. Então, tudo isso vai facilitar o êxito de toda e qualquer empreitada que nós tivemos. E Kardec teve essa preocupação com a doutrina. Era uma doutrina que estava iniciando, né? Maria Geralda, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Amanda, Elaine, espero que estejam todos bem por aí. Então o Espiritismo é uma doutrina que estava nascendo. Kardec tinha essa preocupação. Ora, como é que essa doutrina vai se sustentar? Quais são os seus objetivos? O que cada um dos participantes precisam saber? E ele foi se preocupando com tudo isso e escreveu, deixou este capítulo no Livro dos Médiuns, exatamente nos ensinando, nos mostrando essas questões e características que envolvem esse ente coletivo. É um novo ente coletivo. Perfeito, Oneida. É sim, isso é uma questão de disciplina. Mas vejam, nós não aprendemos esse tipo de coisa nos bancos escolares. Cidinha Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco. A gente não aprende isso nas reuniões que nós vamos participar. Dificilmente as pessoas estudam os objetivos de cada grupo que vão pertencer. Às vezes temos várias e inúmeras reuniões, né? E algumas reuniões o pessoal até reclama, reunião chata e tal, mas às vezes falta aquela reunião, ainda que seja bimestral, trimestral, semestral ou anual. Sabe aquela reunião para falar assim, gente, qual que é o objetivo desse grupo? Será que nós estamos buscando os objetivos? Será que nesse ano que passou a gente conseguiu cumprir as nossas metas? Então às vezes uma reunião assim, ela é de extrema importância para relembrar os objetivos. Reunião em família, evangelho no lar, chegou, opa, fulano, vem cá, como é que tá? A nossa família está fazendo certinho, a nossa família está cumprindo as metas, cada um está desempenhando a sua parte, o seu papel. Então, talvez falta muito disso. E de novo, Kardec se preocupou com isso, né, Rosa Neves? Sim, autoconhecimento e conhecimento das coisas que estão à nossa volta. Conhecimento dos grupos aos quais nós fazemos parte. E repito, não é só para grupos de caráter religioso como esse que nós estamos falando e como esse que nós formamos aqui. Não. É para qualquer tipo de reunião, é para qualquer tipo de formação do ente coletivo. E vou repetir mais uma vez, inclusive nos seus momentos de lazer. Porque tem muitos momentos de lazer, muitas reuniões de lazer e divertimento, que as pessoas acabam discutindo e brigando umas com as outras e saem dali umas chateadas com as outras. Talvez porque, por falta deste foco, começa a discutir determinados assuntos que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum, mas muitas das vezes nós insistimos. Não, vamos parar, vamos cortar. Este é o objetivo. E uma das coisas que o próprio codificador fala e coloca, que a Rosa Neves colocou aí muito bem, é a questão do despertar da consciência. Gente, até que ponto nós somos seres hoje conscientes do que nós estamos fazendo? Conscientes do que nós estamos buscando? Vou dizer da doutrina espírita que de uma certa forma é um dos focos nosso, mas que serve também para todas as outras reuniões. Se eu vou e busco ali apenas e tão somente fenômenos, manifestações mediúnicas,
O dia que não tiver uma, ou aquela não me agradar, para mim a reunião foi péssima, foi horrível e dá vontade de nem voltar mais. Mas espera aí, este é o objetivo destas reuniões? Esse é o objetivo da doutrina? Então somente com a minha consciência desperta que eu vou buscar, né, Rosa, esse autoconhecimento e o conhecimento das coisas que me envolvem, dos objetivos de cada uma destas entidades. E é por isso que o próprio Kardec vai colocar, justamente neste capítulo, nos alertando sobre a facilidade de nós termos mais grupos menores do que poucos grupos grandes. Sim. Kardec chega a um ponto que ele vai trabalhar, e aí é importante nós relatarmos isso. Eu sei que a gente vai trabalhar melhor esse ponto lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos atrás de determinadas coisas ou de determinados objetivos que fogem ao objetivo central das reuniões que nós procuramos. E especificamente das sociedades espíritas ou dos grupos religiosos. A maioria das pessoas, podemos dizer, elas buscam milagres. Seja qual religião for, a maioria das pessoas buscam milagres, buscam fenômenos. E principalmente, quando nós estamos trabalhando com crenças, muitos de nós buscamos, sem fazer aquela análise profunda e entendendo os objetivos daquelas religiões ou seitas. Mas muitos de nós vivemos ainda em cima do lema: fora da igreja não há salvação. Ou seja, basta eu estar vinculado à igreja, basta eu estar vinculado a determinado grupo, não basta isso. Eu preciso aprender a perseguir os objetivos daquele grupo. Eu preciso aprender a trabalhar e agregar junto àquele grupo para que o grupo cresça. Isso é consciência desperta. Isso é autoconhecimento, porque o grupo vai te ajudar a crescer e evoluir. E também isso vai ajudar e vai facilitar para que o grupo também te auxilie. Ok? Até o Wagner está falando lá, mas eu acho que está só mais para você, Wagner. Aqui eu acho que está normal, o meu e de outras pessoas. Ontem realmente teve esse probleminha, mas agora aqui tá, pelo menos para mim, está parecendo normal. Boa noite, Roseli Salvador, seja bem-vinda. A lá, Valdete também confirmando que lá está tranquilo e normal. Então eu vou seguir aqui, que aí qualquer coisa depois vocês vejam lá na gravação. Mas eu acho que vai dar certo sim, Wagner, se Deus quiser. Então, Kardec toca nesse ponto, sobretudo religioso. Gente, não é fora da igreja, não basta você estar vinculado, é preciso você estar efetivamente participando. E quando a gente fala destes entes coletivos que são criados, o objetivo é esse, é você extrair alguma coisa do grupo e você doar alguma coisa ao grupo. Não é algo que você vai lá apenas e tão somente para receber. Isso é você ter a sua consciência desperta. É assim que funciona a própria natureza. Como que funciona o seu corpo? Você já parou para pensar? Nosso corpo é formado por trilhões de células. E vejam, essas trilhões de células que ainda estão agindo na fase do instinto, são células que sabem que elas estão ali colaborando e contribuindo para um coletivo. E é claro que o coletivo também contribui para cada uma delas. É assim, a nossa sociedade também. Eu chego lá num grupo exatamente para criar e formar este grupo, ou para melhorar o grupo. Eu sou uma peça importante ali. E o grupo também é importante para mim. Então sempre vai haver essa troca. Daí aquela questão assim que eu reputo como muito delicada. E aqueles que nos acompanham, né, principalmente na... como é que fala?
no programa Momento Espírita, a gente tem estudado aquele livro do Augusto Cury, né? O maior líder da história. Um outro problema que eu aponto, muitas das vezes nós prescindimos de verdadeiros líderes. São Antônio Pazotto colocou um negócio interessante aí sobre o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é algo fantástico e maravilhoso, e a gente percebe isso mesmo, Sr. Antônio, que as pessoas buscam pacotes, só que assim, ela quer chegar lá, pode até comprar, não precisa ser de graça não, ela pode chegar, comprar o pacote, mas ela quer comprar um pacote completo e que venha com tudo pronto, sem absolutamente nada que ela necessite fazer. Então, os líderes vão exatamente trabalhar neste ponto, neste aspecto. E eu acho que tem faltado muitos líderes para nós. Líderes exatamente neste sentido, né? De pegar e buscar lá dentro da pessoa para extrair, para tirar. E é esse ponto, viu, Wagner, que Augusto Cury coloca neste livro. Jesus era o maior líder da história. Por que Jesus foi o maior líder da história? Foi porque simplesmente ele mudou a história da humanidade antes dele e depois dele? Não. É porque Augusto Cury coloca de uma forma fantástica que eu concordo. Ele simplesmente pegou algumas pessoas. Ele pegou especificamente 12 apóstolos. E desses 12, quase todos eram ignorantes, eram pescadores, não tinha sequer aquilo que a gente chama de leitura, não sabiam ler, não sabiam escrever, faziam as suas contas muito mal. E ele pegou essas pessoas, esses 12 apóstolos, trabalhou e extraiu o melhor de cada um deles, e eles deram conta de esparramar a doutrina do Cristo para o planeta praticamente inteiro. Isto é você ser líder, é você despertar dentro de cada um essa consciência que está ali dormindo. E o que Kardec aponta aqui é exatamente isso. Eu estou num grupo, eu preciso ter um líder para me ajudar, sobretudo, a extrair de mim aquilo que eu tenho para contribuir com o grupo. E muitos de nós vamos ali apenas e tão somente para quê? Para buscar alguma coisa, como o Sr. o Sr. Antônio Pazotto falou. Eu vou lá, eu quero comprar um pacote de felicidade, e tem gente que acaba oferecendo sim esse pacote de felicidade, né? Como a Rosa também colocou, a Rosa Neves. É a lei do mínimo esforço. Sim, eu vou lá, eu faço o mínimo esforço, de preferência que Deus faça um milagre, e através desse milagre eu consiga buscar alguma coisa, eu consiga encontrar alguma coisa. Então, o verdadeiro líder é aquele que consegue tirar, é aquele que consegue extrair de dentro de cada um a sua potencialidade, a sua força, e principalmente, né, consegue fazer com que este seja um multiplicador na sociedade onde ele vive. As sociedades se formam exatamente para isso. No que diz respeito à doutrina espírita, que é o nosso foco, ou qualquer doutrina religiosa, o foco também é esse: ensinar, explicar, formar líderes para que eles possam espalhar. Pois é, alguns também, como diz Kardec aqui neste ponto, né, acabam entendendo que em determinado momento nós vamos passar por um processo de reforma, de transformação. Muitas das vezes a adaptação a este novo, ela acaba sendo um pouco difícil. E aí falta aceitação, falta indulgência, falta resiliência, falta várias virtudes. E aqueles que não conseguem suportar acabam se afastando. Eu não aguento aquele grupo, eu não aguento fulano, eu não aguento ciclano. E aí começa a se afastar e deixa de buscar aquilo que pode auxiliá-lo no processo de despertar da própria consciência. Pois é. Kardec coloca isso aqui exatamente para trazer e apresentar, como eu disse na introdução deste tópicozinho. Por isso que grupos grandes são mais difíceis de você lidar, de você trabalhar e principalmente de você atingir seu objetivo. Por isso ele disse, olha, é preferível
vamos dizer, 20 grupos de 15 a 20 pessoas do que um grupo de 300 ou 400 pessoas. Ele coloca desse jeito aqui, pelo menos na tradução que eu tenho. É preferível 20 grupos de 15 a 20 pessoas do que um grupo grande de 300 e 400. Por quê? Porque vai haver essa dificuldade de você, como líder, conseguir extrair. O que Jesus fez? Ele montou o seu colégio. Inicialmente ele montou o seu colégio com aqueles 12 mais próximos. Mas a gente sabe que foi ampliando o número de discípulos. Chegou aquele momento que ele distribuiu 72 discípulos, encaminhando 2 a 2 para poder levar a sua mensagem. E aí a gente fecha, né, lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, quando Jesus se despede do planeta, ele estava lá reunido, segundo alguns intérpretes, com os 500 da Galileia. Veja, em pouco tempo de vida pública, inicia 12, de repente já criam 72 e ali já tem 500. E quantos não são os cristãos hoje esparramados por este mundo? Então, isto é um verdadeiro e grande líder. E aí é o que Kardec fala. Se eu pegar e colocar já de plano numa comunidade maior, eu vou ter dificuldades de atingir esses objetivos. E Kardec ele vai desenvolvendo mais. Por quê? Porque, gente, o grupo pequeno, como ele coloca, cada um praticamente conhece o outro, sabe as dificuldades do outro. Você chega, se aproxima, você sabe, opa, fulano hoje não está bem, fulano hoje não está legal. Olha, ciclano hoje parece que ele está desanimado. Nossa, fulano parece que está numa vitalidade, numa energia. Então você consegue sentindo. Ao passo que você pega uma sociedade, uma comunidade muito grande, esse afeto, essa proximidade, ela vai acabando. Você se preocupa mais em chegar, pegar, formar, montar, organizar aquilo ali muito mecanicamente, e aí perde, né, aquele contato, aquele carinho. Eu sei que tem grupos grandes, em cidades grandes, que eles conseguem, ou pelo menos tentam resgatar essa característica dos grupos pequenos, fazendo uma recepção calorosa para as pessoas, preparando aquelas. Mas, como diz Kardec aqui, é mais difícil e mais complicado. Por que é complicado? Gente, só para nós fazermos uma pequena analogia. Nós mesmos, né? A Rosa Neves colocou aí a questão do autoconhecimento, mas nós mesmos, vou chamar assim, utilizando a expressão de Kardec, nós somos compostos, vamos assim dizer, de 3 entes, se me permitam chamar dessa forma. Que entes são esses? Nós somos corpo físico, um corpo espiritual e o espírito, que é a essência, a alma. Ou seja, nós somos compostos de 3 entes. Estou falando nós, mas vocês sabem que eu já até critico essa frase. Nós, quem está falando aqui é o espírito, é o ente central. Tá? Mas nós temos o corpo espiritual e o corpo físico, além do espírito. Quantas vezes no dia você consegue perceber que você está em pleno equilíbrio? Está o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico caminhando na mesma direção e na mesma passada. Agora, quantas vezes você percebe? Parece que o espírito tem o seu objetivo, o corpo espiritual puxa para um lado, o corpo físico vai puxando para outro e você se sente totalmente desarmonizado. Já pararam para pensar nisso? Isso, nós estamos falando de um único espírito com mais 2 corpos. Parece que eles conseguem se dissociar. Agora vocês imaginem se forem vários. Aí as coisas já começam a complicar. Tanto é que quando eu particularmente, sou assim, nós vamos trabalhar ali no passe, é uma das coisas que a gente consegue perceber muito facilmente. Ó, essa pessoa parece que está totalmente desequilibrada. Por quê? Parece que o corpo físico quer para um lado, as emoções levam para outro, os sentimentos quer outro, os desejos vão para outro lado, e aí fica aquele conflito íntimo e interior que nem a própria pessoa consegue entender. O ente coletivo é a soma de tudo isso. Então vocês imaginem, num grupo grande,
olha quantas divergências nós vamos ter. E como diz Kardec, em um grupo pequeno, você vai ter menos pessoas. E a tendência de você ter menos divergências ou menos problemas para um líder e um comandante, né, como a Marinha colocou, fica talvez mais fácil. Então, este é o aspecto que Kardec coloca aqui. Tá? É esta a finalidade, porque muita gente confunde os ensinamentos de Kardec. Não significa que Kardec, de alguma forma, né, até mesmo porque ele não é chefe, ele não proibiu a formação de grandes grupos, mas ele traz a orientação da facilidade que os pequenos grupos têm de atingir os seus objetivos. Fica algo muito mais aconchegante, né? A Cidinha está ainda comentando aí que prefere os grupos pequenos. Fica algo muito mais aconchegante, fica algo muito mais familiar. E aí, uns conhecendo melhor os outros, também fica mais fácil para todos juntos vencerem barreiras. Para vocês verem, Kardec ainda vai colocar aqui, você pega um grupo pequeno, você montar um estatuto, um regimento interno, é muito simples, é muito fácil. E as regras são também mais tranquilas. Você pega um grupo grande, as regras são mais complexas, o estatuto, o regimento interno, tudo vai ter que ser grandioso para que você consiga manter o foco, aquele foco lá inicial, os objetivos para o qual o grupo foi formado. Então, você vai ter que pegar aquela documentação toda e a sua organização vai ter que ser muito mais, talvez, rígida, e essa rigidez ela pode perder ou deixar perder, né, um pouquinho a parte da afeição, do sentimento, do carinho, porque seu objetivo é organizar. Você não pode descuidar, porque se descuidar, com certeza vai ter problemas, sobretudo no futuro. E quando for fazer então reuniões da diretoria, quando vai fazer reuniões para poder fazer eleição, aí que o negócio acaba complicando um pouquinho mais, mas a gente continua no nosso próximo encontro, na próxima sexta, falando deste tema, ok? Muita paz para todos vocês, um excelente final de semana, de muitas reflexões e principalmente, né, que essas questões que nós estamos trabalhando das reuniões, ainda que seja reunião da sua própria casa, na sua família, que seja você e seu marido, tentem organizar, pelo menos você mentalmente, procure organizar e manter-se sempre dentro deste foco. E eu tenho certeza absoluta que as coisas vão mudar completamente na nossa vida. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, que Jesus os abençoe e até o nosso próximo encontro.